This call is now being recorded. Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs, da Casa de Oração Irmão Francisco de Assis. Estamos aqui reunidos para mais uma atividade de estudo mediúnico. É a segunda, né? A segunda do ano. E eu vou passar esse link no grupo, colocar um convite lá para que as pessoas possam também fazer parte do nosso estudo. Conceição está colocando aqui que não está conseguindo entrar, eu vou mandar para ela aqui novamente o link. E vamos fazer a nossa prece inicial. Quem, por favor, gostaria de se voluntariar? Está me ouvindo? Agora eu ouvi você perguntar se eu estava ouvindo, mas antes eu não estava ouvindo nada. Ah, vou fazer. Tá contigo, Joquinha. Ah. Boa noite a todos. Primeiramente a Deus, Pai Todo-Poderoso, que nos permite estar aqui reunido mais uma vez para mais uma atividade da Casa de Oração Irmão Francisco de Assis. Pedimos proteção a todos os mentores da nossa casa, para que nos conduza da melhor forma nessa atividade. E com a oração que o Pai nos ensinou, daremos início às nossas atividades. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas nos livrai de todo mal, porque o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim Viva Jesus. seja. Onça, tudo bem por aí, né, filha? Tudo bem, agora eu consegui entrar, que estava um sufoco. Eu estava falando, minha mãe também não estava conseguindo entrar pelo link, já mandei de novo, mas não sei se ela vai conseguir. Vamos lá, gente, eu botei o link no grupo para que as pessoas que queiram participar do estudo fiquem à vontade. Foi uma coisa que a gente já conversou, né, sobre essa possibilidade de outras pessoas participarem. O estudo nunca é demais para ninguém. Eu estou sem a câmera do meu computador agora aqui, tá? Deu um erro e eu não estou conseguindo abrir, né? Mas eu quero lembrar vocês que nós estamos estudando o livro Mediunidade de Edgar Morin, e agora nós vamos começar o tópico O Ambiente, que está na página 158. Todo mundo está aí com o livro, exceto o Nice, que só tem o PDF. Quem quiser acompanhar, eu vou começar a ler o trechinho e aí depois eu passo a bola para vocês, tá certo? Pode ser assim? Então, vamos lá. O ambiente. Referimos-nos tanto ao ambiente individual, à atmosfera, digamos assim, em que vive o médium, como ao das reuniões que frequenta. Então, já vou logo comentar esse primeiro trecho, que quando se fala em ambiente aqui, não está se falando exclusivamente do ambiente da reunião mediúnica. Veja que é algo muito mais amplo. O ambiente em que vive o médium. Então, nós vamos entender por que está sendo colocado dessa forma mais ampla. O ambiente individual deve ser criado e mantido pelo próprio interessado, tanto quanto possível. Cada um de nós vive dentro de seu próprio mundo, carrega-o consigo e alimenta-o constantemente com seus próprios pensamentos e atos. E o conjunto desses mundos individuais forma o mundo exterior coletivo, que é o palco onde todos se movem e representam
os mais variados papéis. Cada um vê, sente e compreende esse mundo exterior de certa forma, segundo sua própria capacidade de ver, sentir e compreender, e segundo o modo por que reage às suas influências. Então, nós temos, meus irmãos, esse mundo individual que nós construímos. A gente usa muito aquela expressão de plasmamos, né? Plasmar algo. Então, nós construímos esse mundo através de quê? Através do que vemos, através do que sentimos, através do que compreendemos. Então, o médium tem de formar para si um mundo individual bem equilibrado e harmônico. Olha aí, já acende a nossa luz de alerta, né? Bem claro e bem metódico, onde as coisas materiais e espirituais estejam inteligentemente reguladas, cada uma no seu devido lugar, exercendo sua ação no devido tempo, sem atropelo e sem predominâncias arbitrárias. Então, deve haver um equilíbrio entre as nossas questões espirituais, as nossas questões materiais. Então, veja que Edgar Armand não diz que a gente tem que se desligar do material, e é impossível a gente se desligar do material. Talvez até por isso ele fale mais acima, que é, se possível, a gente estar de forma equilibrada nesse mundo individual, fazendo parte desse mundo coletivo. Então, a gente sabe que nem sempre as coisas são mil maravilhas. Às vezes, no dia da mediúnica, a gente acorda naquela paz, mas o marido, a mulher, o filho, o cachorro, o vizinho, quem quer que seja, resolve ser aquela bênção nas nossas vidas, para não dizer outra coisa, né? Aí a gente fala assim, resolve ser aquela bênção, tentando desestabilizar o nosso psicológico. E aí a gente diz assim, hoje que eu tenho a mediúnica, amanhã que eu tenho a mediúnica, a criatura quer me desestabilizar. Então, a gente fica daquele jeito, como diz uma amiga que eu conheço, entre a cruz e a caldeirinha, né? Fica numa situação delicada. Mas aí, vamos lá. Por efeito de sua própria mediunidade, há nele, ou seja, no médium, né? Forte tendência de se deixar empolgar pelas coisas do campo espiritual, com desprezo do mundo físico. Olha que interessante isso, gente. Porém, nesse período preparatório, quando busca, antes de mais nada, o equilíbrio, é necessário evitar esses arrastamentos, para que possa continuar a cumprir normalmente seus deveres e compromissos materiais. Adorei essa parte, porque a gente também não vai achar que, porque domingo é dia de mediúnica, hoje é dia do estudo, a gente já está naquela sintonia com os irmãos, né? Aí eu não vou cozinhar dentro de casa, eu não vou varrer uma casa, eu não vou no aniversário de meu parente, que é sexta-feira, porque eu tenho uma mediúnica domingo. Olha o que está dizendo aqui. A gente não tem que se desligar das coisas materiais. A gente precisa cumprir com os nossos deveres, com os nossos compromissos. Mas muitos de nós faz o quê? Diz assim, no dia da mediúnica, tudo bem. Dia da mediúnica a gente não questiona, né? Mas assim, a mediúnica é domingo, hoje é quarta, amanhã é o aniversário de um parente nosso. Aí eu não vou, porque vou chegar lá, vai estar cheio de miasma, vai estar cheio de espírito obsessor, vai estar um bocado de gente para atormentar meu juízo. Eu estou em período de mediúnica, preciso me resguardar. Olha o que Edgar Armand está falando, que a gente precisa equilibrar o material e o espiritual. E a gente não precisa, não deve deixar de cumprir com os nossos compromissos e os nossos deveres. E, inclusive, eu acrescento ousadamente os nossos compromissos sociais. Eu sempre digo isso e repito. Viver a doutrina espírita não é se isolar do mundo. A gente não deve viver 24 horas no centro espírita. Mas as poucas horas que a gente está no centro espírita devem ser ofertadas com qualidade.
É aquele ditado, nem toda quantidade significa qualidade. Às vezes a gente está lá, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, mas não está de coração. Está resmungando, está por obrigação, está porque fulano fala, está para evitar conversa, tá. E não é assim. A gente tem que estar de corpo e de alma, estar de coração puro. Até porque, gente, se a gente fica 24 horas no centro espírita, a gente acaba tendo aquelas situações que nenhum de nós nunca passou, do marido perguntar assim, só vive no centro agora? Não tem mais tempo para casa, não? Não tem mais tempo para mim, não. Cadê o meu carinho? Né? Vocês, mulheres que são casadas. E aí o marido diz, cadê meu tempo? Então, né? Então, quem tem seus companheiros, suas companheiras, vai ter que ter também a atenção do lar, dos filhos, dos netos, do cuidado com a casa. Então, tudo isso, gente, tem que ser bem equilibrado e não pode ser deixado de lado aqui. Vamos lá, que eu me empolgo e aí, daqui a pouco eu deixo vocês falarem. Percebe-se, pois, do que fica dito, que deve fugir das coisas que ofendem a sensibilidade, deprimem e irritam o espírito, das frivolidades que relaxam as energias morais, dos espetáculos onde as paixões inferiores se desencadeiam freneticamente. Aí vocês estão pensando agora, Ivandro disse aí que vai ter um aniversário amanhã e que a gente tem que ir para o aniversário, porque não é porque vai ter a mediúnica que a gente não vai. Mas o povo bebe tanto, é um povo cachaceiro. Aí eu pergunto a vocês, a gente vai para o aniversário para também encher o bucho de cachaça? Não. Então, Jesus, quando esteve entre nós, esteve no meio de doentes, esteve no meio de bandidos e não se contaminou. Então, a gente precisa fazer esse exercício também, de estar no meio de outros e não se contaminar. Não é porque bebe, não é porque fuma, não é porque faz estripulia, como diz aqui, as paixões inferiores, está rodeado de energias morais inferiores, que a gente vai se envolver com isso. Precisa, por outro lado, criar um ambiente doméstico favorável, pacífico, fugindo a discussões estéreis e desentendimentos, e sofrer as contrariedades inevitáveis, com paciência e tolerância evangélicas. Então, olha o que ele está afirmando aqui, que nós vamos sofrer as contrariedades, é inevitável. Então, não é, às vezes a gente diz assim, na semana da mediúnica acontece tudo. Não é que acontece tudo. Acontece todo dia, toda hora, toda semana, tem a mediúnica ou não. Mas é que na mediúnica a gente está tão mais conectado com a atividade que a gente acha que aquilo está acontecendo por causa da mediúnica, mas os problemas da vida da gente, os problemas da família, as perturbações, como a gente diz, as contrariedades, elas acontecem sempre. E como é que a gente deve agir sempre, não apenas na semana da mediúnica, com paciência e tolerância evangélicas, porque são coisas inevitáveis. Não sou eu que estou dizendo, não. O que está dizendo aqui é Edgar Jung. Aí diz assim, eu vou fechar nesse parágrafo a minha fala. Como pai, olha o que eu falei, hein? Como irmão ou como filho, mas, sobretudo, como esposo, deve viver em seu lar como um exemplo vivo de pacificação, de acomodação, de conselho e de boa vontade. Não pode dizer assim, olha, não venha perturbar meu juízo não, que essa semana é de mediúnica, viu? Não é isso que é para dizer. É para ser pacífico. É para buscar acomodar os ânimos. Não é ser acomodado, gente. É acomodar os ânimos. Aconselhar e ter boa vontade. Não esqueça que, em sua qualidade de médium de prova, e a gente já sabe que nenhum de nós aqui é médium de missão, a gente é médium de prova, ainda não desenvolvido, ou seja, a gente ainda tem muito que aprender, ou melhor, ainda não educado, representa sempre uma porta aberta a influências perniciosas de caráter inferior, que, por seu intermédio, ou seja, por nosso intermédio,
comumente atingem os indivíduos com quem convive. E aí ele diz, ó, atenção, sobretudo as crianças. Então, Joca, Marlene, Tânia, né? Quem convive mais com crianças, Consta, não posso nem dizer, porque Gustavão já está enorme, mas quem convive com crianças, então, estar atentos, porque as influências que nós levamos, a gente às vezes diz assim, fulano tirou a semana para me pirraçar, só porque é a semana mediúnica, e a gente esquece que quem leva essa influência somos nós. Então, essa influência que a gente leva, elas podem atingir, sobretudo, as crianças. E vão atingir as pessoas com as quais a gente convive, porque é uma forma que a espiritualidade tem também para nos desestabilizar. Da mesma forma que a gente tem aquelas sensações, como a gente já falou várias vezes, na semana da mediúnica, da dor de barriga, da dor de cabeça, da preguiça, da cansaço, um monte de coisa para a gente não ir para a atividade, também pode acontecer o quê? Da gente se desestabilizar psicologicamente. Então, a influência que a gente leva e que vai fazer com que as pessoas criem ou entrem em atrito conosco. E aí eu vou parar aqui para vocês fazerem mais alguns comentários e alguém dá seguimento aí na leitura. Vou até fechar meu áudio. Vamos lá, que o estudo é geral, não é um só falando e os outros ouvindo. Quero ouvir os comentários de vocês, principalmente vocês que têm os filhos, os netos pequenos, né, que estão nesse processo, se isso que está falando aqui procede ou se é, vocês nunca perceberam isso, se é mentira, se é conversa para boi dormir, me falem aí a respeito disso. Eu nunca percebi, não, mas eu tenho muito cuidado com isso, entendeu? Na vésperas, principalmente, eu evito muito qualquer coisa. Mas nunca percebi, não. Vou tomar mais atenção agora. Quem mais quer falar? Marlene, percebe alguma coisa em relação às crianças? Já percebeu? Em relação ao convívio com a família em casa? Tânia, vamos falar. Própria Consta também, eu falei de Gustavão, pode buscar algum exemplo quando era Gustavinho. O que, menino? Hein, Ivandro? Eu estou falando que Ivandro? você pode buscar algum exemplo quando o Gustavão era Gustavinho. Se você já passou por alguma situação assim, de perceber ele com algum comportamento diferente, alguma coisa assim, na semana da mediúnica, é isso que eu estou perguntando. Não, até porque o comportamento dele é esse mesmo, tanto quando era Gustavinho, como agora como Gustavão. Ele se mantém bem equilibrado, o comportamento dele não mudou muito, não. É esse jeito mesmo. Eu fico assim observando os comentários, né? Como as pessoas chegam e, como você falou aí, que disse que sentiu dor de barriga, sentiu isso, sentiu aquilo. E aí me remeteu à palestra de domingo de Yuri. Muito boa, por sinal, a palestra dele, que ele falou sobre os pacificadores, né? Bem-aventurados os pacificadores. E aí ele trouxe para a gente bem a ênfase da vivência da doutrina no dia a dia. Ele disse que todos os momentos de nossa vida nós somos colocados com a prova e para vivenciar, né, demonstrar a nossa fé, né? E que muitas vezes a gente não sabe agradecer esses momentos que nós somos testados.
até porque a gente acha que é alguém tentando nos desequilibrar, alguém tentando tirar do sério, aquela coisa toda. Aí chamou a atenção que nesse momento é onde a gente deve mais agradecer, porque é quando vem essas pessoas que nos testam para poder a gente estar praticando a nossa fé, né? E aí vem por essa questão, né? Que quando chega, toda vez que quando se pergunta antes da mediúnica ou antes de uma reunião de desobsessão, nos encontros, como é que você está hoje? Como é que você passou a noite? Aí diz assim, eu não dormi muito bem, não, mas entendi que era porque tinha os trabalhos. Aí eu fico sempre observando essas coisas, eu digo, será que acontece essas coisas com todo mundo e não acontece comigo? Porque, assim, é, 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 as concordâncias, as discordâncias em família, os pontos de vista diferentes, é normal. No trabalho é normal, no dia a dia é normal. Então, por que a gente remete tudo à semana do trabalho, ao intercâmbio, ao momento de comunicação com a espiritualidade? Aí eu fico assim, observando muito quando as pessoas fazem essas colocações, mas também não discordo, porque como você disse aí, e a gente percebe a característica de cada um, né? Momento de cada um, é entendimento de cada um. Mas nunca senti esse momento de dizer que, porque amanhã vai ter mediúnica, porque amanhã eu vou trabalhar num atendimento espiritual, ou porque vou participar de uma reunião de desobsessão, que o que vai acontecer tem referência com isso aí. Nunca liguei a isso, não. Nunca fiz esse elo, esse link, não. Eu busco muito ler, estudar, e assim, dentro da minha capacidade, dentro das minhas possibilidades, cada dia está trazendo para o meu dia a dia. Mas não tem esse negócio de sair daquela fase de que tudo é espiritualidade, tudo é o irmãozinho que está ali, é o obsessor, é o mentor. Não, eu vou vivendo o meu dia a dia de trabalhador da casa espírita com o meu dia a dia de membro de uma sociedade que sai atropelando tudo. E, assim, na vivência das coisas do mundo, né, eu convivo com muita gente que bebe, que brinca, que faz de tudo e não me deixo levar por isso. Já participei, já sei como é, não tenho mais vontade de participar, não sinto falta, assim, do uso da bebida alcoólica, da sorrada, tudo. Mas não vou lhe dizer que eu vou ver um Léo Santana cantando, que eu não vou lá dançar. Vou, como eu fui, dancei, me diverti. Quando terminei, beijinho, tchau, tchau para todo mundo, fui para casa tomar banho, descansar e dormir. Pronto. Vou ver uma Ivete que eu gosto de ver? Vou ver. Um Xande de Pilares? Vou ver. Danço, samba, brinco, vou atrás de um trio elétrico. É assim, me deu vontade, eu vou e participo. E não me privo, porque acho que eu estou no caminho certo, da religião certa, né, a doutrina, porque ela não me priva de nada, ela não me proíbe de nada. Porque eu acho que se eu fosse evangélica, o pastor ia me botar para fora, porque eu não ia deixar de ir para minhas festas que eu gosto de ir, assistir meu Xande, assistir meu Léo Santana, Ivete Sangalo, Companhia Limitada. Então, se eu gosto, eu vou. Mas vou sem medo e sem culpa. Vou porque eu gosto, eu estou me sentindo bem, e eu acho que isso é a vivência cristã. É você estar fazendo a coisa que lhe faz bem sem prejudicar ninguém. Adorei, eu botei até kkk aqui no bate-papo. Mari, seja bem-vinda, minha filha. Só para você se situar, a gente está estudando o livro Mediunidade de Edgar Morin. Estamos na página 158, o ambiente. Então, a gente está fazendo a leitura e a discussão de como esse ambiente, né, um ambiente individual e um ambiente coletivo, que a gente forma por nossas convivências, pode influenciar na vida do médium. Então, a Conceição deu essa fala dela, e eu achei assim muito importante, e eu quero complementar com uma coisa, com o que você fala, porque assim, tem a ver também com o que eu falei antes. Se a gente vive 24 horas no centro, mas está lá com a cabeça, pensando no show do Léo Santana, pensando no show de Xande, pensando na cervejinha gelada, pensando na dobradinha, no caruru e tal, a gente, de fato, não está no centro espírita. A gente está fazendo um papel de hipócrita. A gente está sendo fariseu, porque a gente está falando uma coisa e tá o coração
com outra, né? Com outro pensamento, com outra vontade. Então, a gente precisa ter essa convicção de que somos seres humanos e cada um tem seu tempo também. Então, a gente não vai dizer e condenar, e você foi muito feliz na sua fala, a doutrina espírita, ela não é dogmática, ela prega o livre-arbítrio, né? Ela prega uma reforma íntima. Então, através desse convite que a doutrina espírita nos faz de nos reformarmos, é como você disse aí, eu já vivi, eu já curti, mas tem coisas que eu tenho vontade de curtir, de viver. Então, eu não vou abrir mão disso e viver no centro de cara feia, de cara amarrada. Quantas vezes a gente já viu os palestrantes falarem que a gente, às vezes, Diego mesmo falou quando teve com a gente o mês passado, né, que a gente está lá no centro, mas está pensando no feijão que a gente deixou no fogo, ou está pensando na roupa suja que ficou para bater na máquina. Então, ou a gente está lá de corpo e alma, eu repito, ou a gente está fazendo o quê de nossas vidas? A gente está fazendo o quê de nossa mediunidade? Então, quando a gente tem essa convicção, a gente consegue raciocinar melhor e compreender melhor esses nossos pensamentos e essas nossas escolhas. A Inice coloca aqui no bate-papo, ó, como São Paulo já disse um dia, tudo posso, mas nem tudo me é lícito. E a gente precisa ter, de fato, bom senso. Isso aí, Inice. A alegria não depende de ter que beber em excesso bebida alcoólica, não fazendo mal a si ou fazendo mal ao outro. Perfeita. Vivamos, o próprio Jesus pregou a alegria. E Jesus brindou com o quê, gente? Com vinho. Foi com suco de uva que ele brindou? Foi com Coca-Cola? Foi com suco de acerola? Não, ele brindou com o quê? Com vinho. Então, agora, é claro, a gente não vai se embriagar. A gente sabe que tem comportamentos que não são cobrados de maneira, eu vou colocar dessa forma, vocês vão entender, de forma mais radical, quando, por exemplo, a gente vai trabalhar. Por quê, Ivandro? Porque a gente sabe que no campo da influenciação mediúnica, se eu vou tornar o caldo de bebê na véspera da minha atividade mediúnica, por exemplo, eu vou estar abrindo campo para aqueles irmãos espirituais menos esclarecidos, que estão ligados à bebida alcoólica, ligados à cachaça, ligados à cerveja, e com certeza isso vai interferir no meu campo mediúnico. E aí pode acontecer no dia de eu dar uma comunicação, por exemplo, de um espírito alcoólatra, né? de um beberrão, de um fanfarrão, de um zombeteiro, quando, na verdade, eu deveria dar a comunicação de um outro espírito que está ali do lado e que está dizendo assim, eu estava preparado para vir, mas o irmão deu campo para esse outro aí, o irmão abriu sintonia para esse outro aí. Então, é a nossa conduta, nesse momento, que vai fazer com que a gente se aproxime mais desse ou daquele e interfira de uma forma ou de outra na nossa atividade mediúnica. Então, é por isso que a gente diz que quando estamos próximos à nossa atividade, né, então, tem gente que diz 24 horas, tem gente que diz com 48 horas, eu não gosto muito de me pautar nessa coisa de tempo. Embora eu seja professor de matemática, eu não sou tão objetivo assim. Eu acho que a gente tem que fazer o que o nosso coração pede. Então, foi como eu disse, se eu tenho um aniversário para ir no sábado e eu tenho uma mediúnica no domingo, eu posso chegar no aniversário, cumprimentar meu parente, levar uma lembrancinha para ele, mas eu não vou beber. Porque eu sei que no dia seguinte eu tenho uma mediúnica. Eu não vou deixar de me socializar com a família porque eu sou espírita. Eu sou espírita ou eu sou chato? Eu sou espírita ou eu não tenho família, eu não tenho ninguém, eu só vivo com o povo do centro, aí não é espiritismo, é gueto. Sabe, gente? Desculpa até o tom de voz, mas eu acho isso um absurdo. Porque as próprias leis morais da vida, uma delas diz a lei de sociedade. Então, a gente tem que viver com todo mundo. Agora, a gente acha que porque a gente é adepto de uma religião, a gente só vai viver com o povo que é daquela religião. E aí a gente não vai nem colocar em prova e nem aprova as nossas mudanças interiores. Né? Deixa eu parar de falar que Joca já tinha aberto o áudio, e aí ela está tão nervosa para falar que ela já levantou a mão. Vai, Joca!
Meu amor, é porque é isso que eu queria passar. É por isso que dentro da casa espírita eu só faço aquilo que meu coração manda. Muitas vezes não sou entendida por muitas pessoas, mas eu me sinto tão bem fazendo aquilo que eu sei e posso fazer. Às vezes as pessoas não me entendem, eu estou nem aí, eu estou andando. Não é por rebeldia, nem por preguiça, não. É porque eu sei que eu só tenho que fazer aquilo ali, porque aquilo ali eu estou fazendo por amor, entendeu? Por dedicação. Então, quando me querem em outros lugares, em outras situações, eu não me envolvo, porque eu sei que eu vou fazer uma coisa que não sou eu. Então, eu espero que as pessoas da casas espíritas entendam que a minha posição é essa, desse assunto que a gente está lendo aqui hoje. Eu também gosto das minhas coisas, da minha sociabilidade não acabou, não, porque eu não vou ficar bem. Eu tenho meus encontros, eu tenho minhas viagens, você sabe disso, mas quando é na hora da importância, eu estou lá. E principalmente naquilo que eu me sinto bem. Por isso que eu queria falar. Mas é isso mesmo, é assim que tem que ser. Então, a gente tem que estar em todos os lugares e ter os compromissos com aquilo que a gente assume. Nada tem que ser colocado no pescoço da gente com a foice. Não, a doutrina torna a repetir, é livre-arbítrio. Então, a gente vai, como você disse, vai com o coração, vai com boa vontade, vai, e é isso. É aquela coisa que você falou, eu acho que toda casa espírita que eu já conheci, que eu já frequentei, tem férias. Principalmente quando se fala dos estudos. Os estudos têm um período que para, né? Então, normalmente para em dezembro, aí tem aquelas confraternizações finais, aí em janeiro os estudos estão de férias, tal. Todo mundo tem que ter o seu tempo. A gente fala tanto da necessidade do cuidado consigo mesmo, do cuidado com a mente, do cuidado com a sua saúde. Então, doente não pode cuidar de doente. Como é que a gente quer ficar o tempo todo sem ter um tempo para nós, para a nossa mente, para o nosso reequilíbrio, para o nosso encontro consigo mesmo, para o lazer, para a viagem, para curtir a família? É isso, gente. Então, a gente não pode, torno a repetir, ser leviano, como diz aqui no texto. Então, se eu tenho uma atividade mediúnica amanhã, e o aniversário, como eu citei, o aniversário é uma dobradinha, eu não vou comer a dobradinha, eu vou comer uma saladinha, eu vou comer um arrozinho, vou comer uma comidinha mais leve. Ai, Wanda, por quê? Faz mal? Gente, a comida, quando é muito pesada, ela demora a fazer digestão no organismo da gente. Aí a gente vai estar lá na comunicação e vai estar arrotando, vai estar soltando flatulência. Imagine que desespero, né? Então, a gente tem que ter essa questão orgânica nossa, né? Bem situada, bem esquematizada, bem organizada, para não ter prejuízo. Fala, Joca. Não vou falar, não, é que apertei errado aqui. Vamos lá. Estou participando, porém, meu celular está com defeito no áudio. Pronto, Tânia, não tem problema. Tiver, pode colocar aí no bate-papo que a gente passa aqui para todo mundo. Quem vai continuar a leitura, página 159. Vamos lá. E quando a sua vida social deve exercer seus deveres com rigor, e quanto à sua vida social deve exercer seus deveres com rigor e honestidade, guardando-se, porém, de se deixar contaminar pelas influências malévolas naturais dos meios em que se põem em contato indivíduos de toda espécie, sem homogeneidade de pensamentos, crenças, educação e sentimentos. É muito difícil, nos tempos em que correm, conservar o equilíbrio, manter a harmonia na vida de relação com os semelhantes, porque o mundo passa por uma transição profunda, em que todos os valores morais estão sendo subvertidos, caindo em degradação.
e porque o médium, além das perturbações exteriores que deve enfrentar, ainda possui as do seu próprio espírito, carente sempre de virtudes sustentadoras. Por isso, tem que envidar maior esforço que o comum dos homens para viver com retidão e manter a comunhão com o invisível, porque sem essa comunhão devidamente selecionada, purificada, não suportará o peso das coisas do mundo, nem suportará seus obstáculos. Entretanto, e por isso mesmo, recebe os médios maior ajuda, tem maior facilidade e assiduidade nos contatos com o invisível e, em ampla extensão, desce sobre eles assistência do alto, desde que, bem entendido, se esforce orando e vigiando para cumprir devotadamente seus deveres. Para não ficar muito longo, vou parar aqui para a gente comentar. Esse trecho que eu li aqui está na essência do que a gente estava comentando mesmo, né? De você saber suas obrigações, suas responsabilidades. De um modo geral, eu acho que tudo passa por um entendimento consciente de o que é que a doutrina espera de mim, o que é que eu espero da doutrina, o que é que eu estou fazendo nesse mundo enquanto encarnada, o que é que eu quero para a minha vida, como é que eu quero viver, né? Então, eu acho que tudo perpassa pela responsabilidade, tanto de um lado como de outro. Que não se deve cruzar os braços, nem para o lado do trabalho da doutrina, nem tampouco para o lado da nossa vivência em sociedade. É achar o meio termo para estar vivendo bem, tanto com um como com o outro. A responsabilidade existe. Nós temos que saber qual o momento que nós somos chamados a essa responsabilidade, a esse trabalho, a esse esclarecimento. Até porque a colheita é coletiva, ou a semeadura é coletiva, mas a colheita é individual. Eu só estava invertendo. Então, cada um vai colher daquilo que semeou. Mesmo estando todos fazendo um trabalho, mas cada um tem sua particularidade em seu grau de responsabilidade, em seu grau de entendimento. Então, eu acho que é uma questão assim, de você saber o que você quer, saber o que você está fazendo e não estar por estar. Massa, massa, gostei. E veja que ele diz aí, né, que a gente vai ter que suportar o peso das coisas do mundo, que a gente, enquanto médium, vai estar propenso às perturbações exteriores, mas a gente ainda tem as nossas perturbações, né? A gente ainda tem as nossas limitações, a gente ainda tem as questões que a gente precisa se trabalhar. Então, a gente não atingiu a perfeição para poder viver no mar de rosas, né? Então, a gente ainda tem muito que aprender, a gente ainda tem muito que viver, muito que passar, muito que enfrentar. E aí, quando a gente traz isso para o campo da mediunidade, que a gente é um interlocutor, um intermediário de tantas necessidades desses irmãos, né? Como é que a gente pode, quando a gente fala de pensamento, né? Eu tô fazendo, para quem acompanha as minhas mensagens diárias, eu estou fazendo o estudo do livro Triunfo Pessoal. E aí, como o Divaldo, através da psicografia de Joana de Ângeles, nos fala da questão do pensamento e da inteligência. E aí, quando a gente leva isso para o campo da mediunidade, e aí mistura o nosso pensamento, a nossa inteligência, a nossa capacidade de escolha, com aquela influência daquele irmão espiritual, imagine como é que fica isso no nosso psiquismo. Então, é claro que a nossa responsabilidade, ela aumenta. É claro que a nossa maneira de se portar diante das situações, diante das pessoas, diante dos enfrentamentos, vai ser diferente. Então, a gente não pode levar em conta o que vai passar, o que vai sentir, o que vai se considerar de um médium, como a gente diz,
que não tem a mediunidade desenvolvida para um médium que seja, como a gente sabe, ostensivo. Então, quanto mais a gente se envolve, mais a gente vai ter consequências. Ah, eu vou correr, então, porque eu não quero responsabilidade? Não, porque a gente sabe também que quando a gente não aprende no amor, a gente aprende na dor. Então, se a gente veio com essa missão, se a gente veio com essa responsabilidade, a gente tem que abraçar enquanto é tempo. E quanto antes a gente abraçar essa missão, quanto antes a gente abraçar essa causa, melhor para nós mesmos. Porque nós estamos aqui, repito, como instrumentos, né? Nós precisamos da espiritualidade mais do que a espiritualidade precisa de nós. Amanhã ou depois a gente fecha o olho, a espiritualidade vai ter outro médium para trabalhar. Mas nós precisamos que aquele irmão, aquela irmã, trabalhe através de nós. Nós assinamos isso. Nós nos comprometemos com isso. Então, temos que ter sempre esse propósito em vista, porque senão a gente não vai estar cumprindo com o que de fato a gente se propôs, não é? Vamos lá, continuando aí. Mais alguém, gente, quer falar alguma coisa? Que eu falo demais, viu? Veja que parágrafo bem importante esse que ele bota aqui, ó. Entretanto, por isso mesmo, recebe os médios maior ajuda, tem maior facilidade e assiduidade nos contatos com o invisível, e em ampla extensão desce sobre eles a assistência do alto, desde que, bem entendido, se esforce orando e vigiando para cumprir devotadamente seus deveres. Chama bem atenção para isso, né? Espera aí que eu estava falando e não coloquei aqui o áudio. Veja só como é que está essa situação, então. Nós não estamos desamparados, nós não estamos sozinhos. Nós temos a ajuda do alto. Olha aí como Deus é misericordioso, como Deus é bondoso, como Deus é justo conosco. Então, ele sabe que a gente tem essa, vamos dizer assim, prova maior, e todos nós já sabemos, somos médios de prova, né? Nós estamos aqui por missão, estamos em desenvolvimento, em aprendizado, em estudo. Então, olha aí, nós temos a assistência do alto. Agora, temos que entender, nos esforçar, orar e vigiar, vigiar e orar para cumprir com os nossos deveres. Então, é uma via de mão dupla, né? Então, os irmãos estão aqui, é aquela coisa, os irmãos não nos abandonam, nós que não abandonamos a espiritualidade, não é assim que é dito? Eles querem nos ajudar, mas a gente dá as costas para eles, a gente não está vendo ele dar mil e uma alternativas para a gente se sair daquela situação e ainda está reclamando que a espiritualidade não faz nada por nós, né? Então, como nós somos levianos, né? Fala, Joca, você está aí com coisa aberta. Deixa eu abrir aqui. Não é porque eu não fechei. Não, eu só tenho a agradecer a espiritualidade. Eu não tenho por toda ajuda, por todo amparo, por tudo que tem feito e faz pela minha vida, certo? Então, nada a reclamar, só agradecer. Isso aí. Vamos lá, continuando. No próximo mês eu dou uma lida, porque eu estou sem óculos, aí eu estou com óculos escuro aqui na cara para acompanhar, entendeu? Ah, tá. Nice não pode ler, que está se recuperando da voz. Inclusive, a gente aqui tem que lembrar que Nice, que é nossa palestrante de domingo, né? Precisa estar com a voz super, hiper, mega ali, ó, tranquila, né? Calma, nos trinques, para poder estar fazendo esse trabalho para a gente no domingo. Olha aí, mais uma coisa para a gente estar refletindo, né? E aí, Joquinha está sem óculos, Tânia está sem áudio, a Anice está rindo. Então, vamos lá, quem vai ser? Tonho, eu acho que está no interior ainda, né? Não sei se Tonho já está em Salvador. Mari, eu acho que não tem o livro. Tem o livro, Mari? Esse aqui?
Oi, boa noite. Não, não tenho, não, infelizmente. Vamos ver o PDF para você, viu? Para a gente passar para você o PDF. Tá certo, tô precisando mesmo. Marlene, quem mais? Vai embora, gente. Quem quer ler aí? Só tô eu e Consa hoje. Vai, Consa, continua aí. Eu li 2 páginas, você lê 2, então. Ah, tá lendo? Vai, eu vou terminar aqui. Eu estava convocando aqui. Eu estava convocando aqui Riverson, mas ele está tímido, disse que não vai ler, não. Viu? Então eu vou ler aqui. Eu leio. Vai ler? Ah, resolveu ler, viu, Consa? Tá vendo? O amiguinho resolveu ler. Vá, tá aqui, ó. Quanto as reuniões. Vamos, Rickson, vamos embora. Quanto às reuniões doutrinárias, que frequente deve fugir daquelas onde as práticas e os objetivos demonstram ignorância ou superstição, porque aí encontrará forçosamente forças negativas, que a todo transe convém evitar. Selecione, pois, as reuniões que frequenta e naquela onde sentir-lhe melhor, mais agasalhado, mais amparado pelo invisível, mais sereno e confiante, mais fortificado nos seus sentimentos bons, onde sentir bem-estar e espiritual, durante e após os trabalhos, naquela, principalmente, que tiver caráter evangélico e for isenta de artifícios, explorações de dinheiro, exterioridades grotescas e inúteis, aí permaneça e considere merecedora do seu concurso. Assistência às boas reuniões é necessária, e quando isso não possa ser conseguido, seja pelo estado de agitação, descontrole ou relutância do médium, ou seja, por inexistência no local de tais reuniões, como ocorre às vezes, no interior ou no sertão. Organize, então, no próprio lar doméstico, reuniões simples e íntimas, destinadas a esse fim e dirigidas por aquele que se sentir mais capacitado para fazê-lo, mesmo que não se dê a essas reuniões caráter de sessão espírita, como se o entende. Bastará que haja uma concentração de preces, para que o médium, apoiado nesses elementos de proteção e conforto, receba, desde logo, a necessária assistência espiritual, que nunca lhe é negada do alto. Em todos os casos, um bom ambiente de trabalho espiritual é de capital importância. Que massa, né, gente? Então, olha como ele fala. Essa coisa que Riverson leu aqui, né? Seja na roça, seja no campo, né? Então, não precisa ser uma reunião mediúnica. A gente vai se reunir, vamos supor, na casa de Tonho. A gente vai lá, todo mundo vai lá para a casa da sogra de Tonho. Gente, a gente não precisa ir para lá fazer uma mediúnica. A gente vai para lá fazer uma prece, fazer o evangelho. Veja que ele fala aqui, eu pensei que era reunião mediúnica. Não é reunião mediúnica. O primeiro parágrafo que ele leu é reuniões doutrinárias. Então, a gente acha que a espiritualidade só está trabalhando quando a gente está trabalhando. Não. A espiritualidade está trabalhando direto. É por isso que a gente tem que ter disciplina no horário de começar, no horário de terminar, porque tem coisas que ali, naquele momento, por exemplo, da mediúnica, o irmão está ali naquela atividade que nós estamos exercendo. Mas quando a gente acaba a nossa reunião, se a gente fica com muita conversa afiada, se a gente se dispersa demais, a gente está atrapalhando o trabalho deles, porque eles ali continuam trabalhando. Inclusive, eles podem estar até ajudando aqueles irmãos que não foram atendidos por nós. Então, a gente acha, quando a gente termina a mediúnica, a gente não faz a prece, a gente não diz que a espiritualidade possa conduzir
aqueles que não foram atendidos, tal, 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 tal. Então, nesse momento, os irmãos estão atendendo esses espíritos. Aí a gente fica lá de kkk, a gente fica dando risada. Não, a gente tem que manter, ó. Quando acaba a doutrinária, a palestra, o que a gente diz? Vamos nos manter em silêncio por cada hora do passe. Então, enquanto as pessoas estão lá dentro trabalhando no passe, aqui fora, vocês acham que os irmãos não estão trabalhando? Estão, sim, estão lá dando passe na gente também. Estão lá, ó, fazendo toda a asepsia do ambiente. Tânia botou alguma coisa aqui, ó. O Evangelho no Lar é um bom exemplo do que foi lido. Por isso, é recomendado não se prolongar, para não virar uma mediúnica. Isso! Evangelho no Lar é uma coisa, mediúnica é outra. Então, a gente sabe que a mediúnica, ela é recomendada pela Federação Espírita, que seja feita fechada, né, que seja feita no local apropriado. Tudo isso a gente já sabe. Mas, por outro lado, nós sabemos também que tem casas espíritas que fazem a mediúnica aberta. Eu conheço uma casa aqui em Salvador mesmo, em 7 de abril, que a reunião mediúnica é aberta. Mas não é o que a federação recomenda. Né? Tudo bem que a casa escolheu agir dessa forma. Quem somos nós para julgar? Mas a orientação da Federação Espírita é que seja fechada. Por quê? Mas Chico Xavier não fazia reunião mediúnica aberta? Sim, gente, ele fazia reunião mediúnica aberta. Mas os tempos eram outros. Então, a federação entende hoje que a gente deve procurar a doutrina espírita para a nossa reforma, para a nossa mudança interior, e não pelo fenômeno. Naquela época, o que acontecia? As pessoas procuravam a doutrina espírita para falar com seus parentes. E muitos se chateavam, se revoltavam com Chico, quando os seus entes queridos não iam até ele se comunicar. Não é? Espera aí que Riverson levantou a mão aqui, eu não tive como colocar a mãozinha aqui, mas deixa eu ler aqui rapidinho o que Tânia falou. Recentemente me fizeram uma pergunta. Por que foi a uma determinada atividade mediúnica e não houve comunicação? A pessoa achou estranho. Porém, o fato de nenhum irmão ter dado comunicação não quer dizer que não teve auxílio. Acho que ainda se tem muito pensamento ligado aos fenômenos. Sim. E você disse tudo aí. O fato de, por exemplo, Ivandro está lá na mediúnica e Ivandro não deu comunicação. Estou lá assim, ó, gente. Vou até olhar aqui para o meu celular para vocês verem, ó. Estou lá de olho fechado, ó. O tempo todo na mediúnica. Só não posso fazer assim, ó, gente. Aí eu estou dormindo, né? E nem assim, né? Para estar coreando o que os outros estão fazendo, né? Por favor. Eu estou lá em concentração, estou lá em prece, ó. Aí, quando termina, aí Ponça diz assim, gente, Ivandro não deu comunicação, o tempo todo na mediúnica, sentado, não deu comunicação. Aí Inice diz assim, Ponça, tu viu que teve uma hora que o pescoço dele caiu assim? Acho que Ivandro estava dormindo. Aí Tânia disse, estava mesmo, ele estava dormindo, teve uma hora que ele roncou do meu lado. Então, a gente está conectado com a espiritualidade, gente? Não, nem eu que estou dormindo, estou roncando, e nem os outros que deviam estar trabalhando e estão ali preocupados com o meu comportamento. A gente tem que estar em prece, a gente tem que estar em oração, a gente tem que estar conectado com a espiritualidade. E mesmo que Ivandro, naquele dia, não dê comunicação, a espiritualidade trabalhou. Os irmãos foram atendidos. Então, a gente sabe que cada atividade é diferente, gente. Cada atividade é feita de uma maneira diferente. Meu computador está dizendo aqui que não está respondendo. Vocês estão me ouvindo? Falem aí. Sim. Pronto. Então, agora vamos ouvir Riverson. Fale, Riverson. Assim, lendo aquele trecho, eu lembrei de algo que a mim foi ensinado em relação ao seguinte. Jesus nos diz que onde tiver 2 ou 3 pessoas falando ao nome dele, ali ele estará presente. Eu acredito que, em relação ao trabalho no centro, talvez seja um pouco parecido também. Por exemplo, pode ter 2 ou 3 trabalhadores, ali os médiuns, né? Mas, ao redor, vão ter outros, vai ter toda a espiritualidade trabalhando, mesmo com 2 ou 3 trabalhadores, independente do local. Se for um local grande, cheio de pessoas, ou se for um ambiente menor, com 3 trabalhadores, eu acredito que o que vai ser feito ali também é grandioso, independente da quantidade de pessoas que tiverem naquele local. Sim, sim, faz sentido. Inclusive, a gente tem relatos, né,
por exemplo, de pessoas que são consideradas analfabetas, que não sabem escrever o próprio nome, né? Que não sabem ler e escrever, e que, quando estão mediunizadas, dão comunicação a espíritos de outras naturalidades, e falam em inglês, falam em francês, falam em alemão, usam outras línguas para se comunicar, né? Então, tudo isso é prova de que não precisa o lugar ser sofisticado, ser grande, não pode ser onde for. Se a gente estiver ali conectado, pode ter um médium. Está conectado, o trabalho vai acontecer. E mesmo se ele não estiver conectado, a espiritualidade vai trabalhar. Agora, cada um vai assumir a sua consequência, a sua responsabilidade. É por isso que é importante a gente ter o nosso compromisso firmado. Se, porventura, em algum momento eu precise me ausentar da atividade, é recomendado que a gente comunique com antecedência. Porque, além de tudo, a gente vai estar comunicando a espiritualidade, e quando a gente comunica a espiritualidade, não vai acontecer daquele irmão ficar, por exemplo, acompanhando a pessoa que faltou, porque ele vai estar ali preparado e preparando-se para se comunicar através de Ivandro. Aí, Ivandro resolve, no domingo, avisar que não vai para a mediúnica. E aí, como é que o irmão vai ser atendido? Então, a gente tem que ter essa responsabilidade, porque aí, imagine, mediúnica, uma por mês, aí o irmão vai ficar comigo, esperando a outra mediúnica, eu desequilibrado, eu desconectado da divindade, eu aprontando todas, e o irmão ali comigo. Quando é que é a mediúnica? Quando é que é a mediúnica? Porque você me botaram para ir me comunicar por você, e você não foi para a mediúnica, e eu preciso me comunicar. E aí, olha esse pensamento, ó, na gente ali, ó, comprometendo o nosso psiquismo, as nossas relações, o nosso convívio com o outro. Então, a responsabilidade é fundamental. Diga, Riverson. Não? Não esqueceu o que eu falo. Enfim, Joca está com a mão suspensa, Consa caiu e Tânia caiu. Fale, Joca. Ele falou que onde tiver uma ou mais pessoas, né? Mas às vezes a gente, pela doutrina espírita, também aprendeu que mesmo sozinho, né, você consegue fazer seu evangelho, sua comunicação, marcando o dia e o horário certo, você também pode fazer, mesmo que não tenha outras companhias. Porque a minha companhia mesmo aqui é o meu cachorrinho agora. Fica do meu ladinho, toda mão que eu vou fazer minhas coisas. Não tem companhia melhor, travou. Deixa eu abrir aqui. Não. Travou. Estão me ouvindo? Meu fone aqui, meu computador travou. Estou. Pronto, Consa voltou. Mas é isso. Então, e que companhia boa essa do seu cachorro, viu, minha filha? Porque tem muito cachorro que é companhia melhor. Meu, viu? Ela me adotou, que ela é de meu filho, do primeiro andar, mas ela sobe, fica aqui com o meu lado, o tempo todo. Mas ela sabe quem é a boa companhia para ela, né? Que seu filho não nos ouça e não nos interprete mal. Gente, no meu relógio aqui são 20 horas e 41 minutos. A gente começou com alguns minutos de atraso, né? Mas temos que respeitar o horário da espiritualidade. E aí eu gostaria que vocês fizessem a palavra final de vocês, o complemento final. Nós já fechamos esse tópico, não vamos abrir o seguinte, para não ficar pendente, embora ele seja pequeno, a corrente, mas aí a gente faz as nossas considerações finais e alguém se voluntaria para fazer a prece, aproveitando que as meninas já retornaram da queda. Tomara, não, Consa caiu de novo, misericórdia, vai ficar toda cheia de hematomas. Tânia voltou. E aí, considerações finais. Quem não puder falar no áudio, coloca aí no bate-papo que a gente lê aqui para todo mundo. O que ficou desse capítulo? O que ficou dessa parte que a gente viu aqui? O ambiente. Lembrando que a gente está estudando essa parte de adaptação psíquica. Ó. A gente tem que se adaptar, enquanto médiums, ao ambiente onde a gente está.
com as pessoas com as quais a gente convive. Então, com as situações que a gente enfrenta no nosso dia a dia, com o nosso convívio social. Então, pensemos sempre nisso. Cada coisa que a gente está lendo aqui tem que estar relacionada a isso. A nossa capacidade de nos adaptarmos enquanto médios. Vamos lá, falem, para a gente encerrar. Eu sempre busco harmonia, sabe? Eu sempre peço harmonia, eu levanto com aquele mantra da harmonia do ambiente, para que eu possa ser uma luz, uma ponte. Eu peço sempre isso, e penso sempre nisso. Então, eu estou sempre tentando me equilibrar dessa forma. Muito bom o tema, amei. Mês passado eu faltei, né? Mas esse mês eu estou aqui e só agradecer. Uma boa noite para todos e até o próximo encontro. Mas lembre-se que você faltou mês passado, mas está gravado o estudo, viu? Ficou gravado Não, lá. eu já revi, eu só não participei, né? Pronto, pronto. Tem duas pessoas que colocaram aqui no bate-papo. Deixa eu ver aqui, Tânia, mas Nice colocou primeiro. Nice disse o seguinte, espera que Tânia já digitou mais um negócio aqui, aí eu... Gente, cadê? Desceu demais. Aqui. Nice botou assim, bom senso, comprometimento com a espiritualidade e com os irmãos, encarnados e desencarnados. Olha aí, importante ela salientar isso, né? Porque quando a gente falta, a gente não está só faltando compromisso com o irmão, não. A gente está faltando compromisso também com o grupo que a gente participa, né? Aquela pessoa que está ali encarregada, por exemplo, de doutrinar, ou se a gente é o doutrinador e a pessoa está encarregada de dar comunicação com o nosso auxílio amoroso, ou aquele que está encarregado de fazer a vibração, que não está presente. Então, tudo isso, né, conta. E aí ela diz, fecha o seguinte, e amar o trabalho espírita. Né? Então, a gente tem que amar o trabalho espírita, seja qual for, gente. A gente tem que estar de corpo e alma. Aí Tânia vem e complementa, ó. Desse capítulo, só reforça a necessidade da vigilância, da oração, de nos conectarmos com a espiritualidade através de música, de boas leituras e etc. A questão do ambiente é sempre pedir o auxílio da espiritualidade a seguir, porque nunca estaremos sós. De fato. Então, a gente tem que ter sempre essa conexão com a espiritualidade, né? E ouvir boa música, fazer boas leituras, né? Criar aquele ambiente harmônico, isso é importante, não só, né? A gente fala assim, não só na mediúnica, sempre. Quantos de nós tem casos reais de nossa vizinhança, né? De ver músicas assim que incomodam, e de repente, naquele dia específico, naquela semana específica, a gente não vê aquele som, a gente até se espanta, né? Madre de Deus que o diga, né, Nice? Tem vezes que a gente se espanta com a falta do som da baixaria, o som, por quê, gente? Tem alguma razão, a espiritualidade está fazendo alguma coisa, né? A gente até se assusta, parece que não tem ninguém aqui, né? E isso acontece nas nossas casas, com os nossos vizinhos, com as pessoas com as quais a gente convive, inclusive, principalmente quando nem todos dentro do nosso lar comungam da mesma religião. Então, a gente tem que ter o que aqui o texto nos diz, ó, paciência, paciência. Conceição, ela estava colocando aqui que a conexão caiu. Eu estava dizendo que você caiu muitas vezes, tomara que não tenha nenhum hematoma de tanta queda que você tomou. Mais alguém, gente, para falar? Marlene ficou quietinha. Tonho, seja bem-vindo de volta, meu irmão, também não falou nada. Mari, nossa irmã, que chegou hoje para fazer parte do nosso grupo aqui, também quiser fazer alguma contribuição, fiquem à vontade. Então, se não fizer, a gente vai fazer o encerramento, mas a gente quer ouvir vocês também.
ouvir ou ler aqui, se vocês não puderem falar. Eu quero agradecer, né, pela oportunidade. Eu acho muito necessário, eu estou precisando muito, porque eu estou no despertar, o despertar é muito doloroso. Eu não sabia que era tanto, eu não tenho tanta sabedoria assim. Sempre gostei, sempre frequentei também a Cidade da Luz, né, em Marcos Medrado. Aconteceu algumas coisas, mas para mim é muito desconhecido, porque eu sempre evitei, sempre tive medo, pela falta de sabedoria, né? E agora que eu estou sentindo, tá bem mais forte e tudo, eu estou vendo essa necessidade de conhecer mais, de saber mais. E para mim está sendo muito gratificante, né? Então, para mim, cada conhecimento é uma coisa a mais. E é como um remédio que está tendo na minha vida, né? E eu sei que nada é à toa, então, para mim, só está sendo muito gratificante em relação a tudo. Que bom, minha irmã, que esse remédio seja um lenitivo na sua vida, que lhe ajude a ter o seu equilíbrio, a sua paz, para você entender essa mediunidade, para você conviver com essa mediunidade de maneira saudável, de maneira equilibrada, de maneira a não te colocar em situações vexatórias. Eu gosto sempre de lembrar uma situação que Medrado, não, que Divaldo contava de quando ele trabalhava numa repartição pública, e ele atendia aos desencarnados achando que estava encarnado. E as pessoas, os colegas dele, começaram a zombar dele, achando que ele estava doido. Como é, não tem ninguém aí não, Divaldo. Está falando com quem está ficando doido, é? E Divaldo atendendo as pessoas, acho que era no INSS. O povo ia atrás de resolver a aposentadoria, e aí já estava tudo morto, desencarnado, e aí ele lá atendendo as pessoas como se estivessem atendendo a vírus. Né? Até o dia que ele recebeu lá a visita de um familiar de algum colega dele lá, e aí quando ele disse, eu tenho uma senhorinha aqui com um vestido assim, 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 só escutou o tabufo do lado, que foi o colega desmaiando, que era a mãe dele, que estava lá também querendo resolver problema de aposentadoria, e a bichinha já tinha desencarnado. Então, quantas coisas a gente passa, né, por desconhecimento. Então, aqui, Mari, nós somos um grupo que está junto para aprender, né? As terceiras quartas-feiras do mês, certo? Então, você está vindo hoje, no próximo mês também, na terceira quarta-feira, a gente vai colocar o convite lá no grupo, e aí todo mundo pode estudar, todo mundo que frequenta a COIFA pode estudar com a gente, participar, perguntar, contribuir, a gente está aqui aprendendo junto, né? Só não tem como participar nesse momento da atividade prática, que ainda é para um grupo fechado, que já está já a uma estrada aí junto, aprendendo, o que não impede também que a gente se chegando aqui, se apronchegue, que novos grupos mediúnicos surjam na casa, em novos dias, em novos horários, porque o que a gente sabe é que a COIF é muito peculiar, né? Como você disse, né? Você frequentou aqui Medrado, no Cidade da Luz, você deve conhecer o Cumbaiá, que eu acho uma reunião belíssima, que ele dirige, que ele realiza, né? E que é muita energia, né? E é isso, né? Salvador, eu estou aqui em Salvador também, aqui no São Rafael, mas Tânia está em Candeias, Conceição, Joca e Marlene estão em São Francisco do Conde, Nice está em Santo Estevão, Tonho, eu acho que deve estar em Candeias também, se não estiver no interior, e é isso aí, a gente está junto num propósito só, que é aprender e servir a espiritualidade. Seja bem-vinda hoje e sempre que você quiser e puder, tá bom? Mais alguém quer falar? Cadê Marlene? Cadê Tonho? Senão a gente faz a prece de encerramento. Cri, 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 cri. Gratidão, Nisso está aqui agradecendo, né? Gratidão, gratidão sempre. Então é isso, gente. Vamos fazer o nosso encerramento. Como o Nice bem disse aí, gratidão à espiritualidade por mais essa oportunidade. Gratidão aos nossos protetores. Né? Nesse instante, a gente está em conexão com os nossos mentores espirituais, com os nossos anjos guardiões, com os coordenadores espirituais dessa atividade na Casa de Oração Irmão Francisco de Assis, pedindo que derrame bênção sobre cada um de nós,
que possa envolver a nossa irmã Francis Leide Núcia, que está em curso em Salvador, para que ela possa seguir para casa, acompanhada dos benfeitores, protegida por todos eles, chegue em casa bem, dessa noite de estudo, né? Ela que está na universidade. Pedimos também que envolva a nossa irmã Valdenice, que trabalha à noite, mas que hoje pôde estar conosco aqui, não por uma situação que nós gostaríamos, mas ela que está com a garganta inflamada, está se recuperando, que nesse instante a espiritualidade derrame bênção sobre o seu corpo físico, restabelecendo o seu aparelho local, restabelecendo o seu corpo físico. Nesse instante a espiritualidade está derramando as bênçãos, minha irmã, sobre ti, recuperando, restabelecendo o seu corpo material, seu corpo espiritual, seu corpo perispiritual, te preparando para a sua jornada de trabalho. Amanhã sabemos lidar com as crianças nesse momento que estamos vivendo tantas tensões psicológicas, mas também que estamos passando por esses processos virais que estão tomando conta das crianças e que acabam também nos atingindo. Nesse momento também pedimos, Pai, envolve os ambientes educacionais deste país e peça, Pai, que as mentes tortuosas possam pensar e levar atitudes negativas a esses ambientes, que nenhum mal possa atingir as crianças, os adolescentes, os profissionais que trabalham nas escolas. Pedimos também, Pai, que envolva os nossos irmãos que participam do grupo, por alguma razão não puderam estar presentes, a nossa irmã Doralice, que não conseguiu se conectar, a nossa irmã Sônia, a todos que participam dessa atividade, envolve os nossos trabalhadores da Casa de Oração Irmão Francisco de Assis, envolve a nossa nova diretoria, para que possam dar continuidade aos trabalhos com êxito e com amor. Encerramos esta atividade com a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia dai-nos hoje sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, na medida em que nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixe, Pai, cair em novas nem em velhas tentações. Livra-nos de todo e qualquer mal, segundo a tua misericórdia, segundo o nosso merecimento, porque somente a ti, Pai, pertence todo o poder, toda a honra e toda a glória, para todos sempre. Que tenhamos uma boa noite, que Deus e a espiritualidade nos envolvam, hoje e sempre. Gratidão, meus irmãos, que Deus abençoe a todos nós. Deixa eu encerrar aqui a gravação. Amudo. Não mudo não, é que eu estou parando a gravação. Olha, o computador tá uma carroça.